e de 4 em 4 anos acorda mais tarde no domingo e vai votar e acha que era mais livre do que os antigos que nem celular tinham? Eu sinto te informar, mas sua ação política tem menos impacto do que aquele discípulo de Sócrates naquela pintura, A Morte de Sócrates, lá no cantinho, esquecido, que nem nome ele tem na história da humanidade, na história da filosofia. Você é menor do que ele. Enquanto os antigos decidiam pela guerra ou pela paz, decidiam entre o justo e o injusto, decidiam entre a vida e a morte, você decide em quem vai lá e vai trair seu voto, uma vez que seja eleito. Nesse vídeo você vai entender a diferença da liberdade dos antigos e essa liberdade aí que você ama, essa liberdade fajuta dos modernos. E fajuto ou não, será que algo pior nos aguarda se a gente perdesse ela, se a gente abrisse mão dela? Benjamin Constant é o homem, é o autor que vai nos conduzir nesse processo. Um liberal, né, para minha tristeza, um romântico para minha alegria, e o homem que viu o grande erro da Revolução Francesa. E ele vai revelar aí pra gente no episódio de hoje. Esse aí falando é Rodrigo R. de Carvalho, o romântico comunista. Eu sou Pedro Cortá, o romântico católico, e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Benjamin Constant já começa o texto falando aquilo que está no título. Existem dois tipos de liberdade. Uma liberdade que era extremamente cara e preciosa para os antigos e uma outra que vai ser extremamente útil aos modernos. E por que útil? Porque ele também já lança aí uma tese muito interessante e muito polêmica. Segundo ele, o grande erro da Revolução Francesa não foram seus ideais, mas foi justamente uma confusão conceitual, mostrando aí um pouco do poder dos filósofos e pensadores, que é um ponto que depois vai ser recuperado por Isaiah Berlin. É a ideia que os pensadores têm que tomar cuidado com as ideias que eles propõem, que eles argumentam, porque elas serão usadas e elas serão implementadas, e isso pode ter consequências terríveis, dependendo do que você propor. Mas a tese dele é a seguinte: o erro da Revolução Francesa foi justamente ao confundir o conceito de liberdade dos antigos com o conceito de liberdade necessário aos modernos. E aí, ao fazer essa confusão, você criou o terror revolucionário. Para o poeta alemão, né, Heine, famoso poeta aí que o pessoal que estuda romantismo conhece, as palavras do Rousseau, elas são como se fossem a arma manchada de sangue, né, na mão do Robespierre. Então, seria como se as palavras do Rousseau, a consequência prática daquilo que ele deferiu, daquelas ideias de democracia radical, de democracia direta, fossem justamente a era de terror jacobina da Revolução Francesa. No entanto, né, para Benjamin Constant, um dos ganhos positivos, um dos lucros que essa revolução gerou foi justamente o governo representativo, tendo em vista que esse é o único conceito de liberdade possível na modernidade e aquele antigo já foi superado, né? A gente não pode voltar atrás e reorganizar a sociedade tal como nos antigos. Mas Pedro Cortá, parece que o Benjamin Constant trouxe aí, né, uma das objeções para depois derrubá-la, que é a objeção que defende que essa liberdade moderna ela já existia nos antigos. Então ele vai discutir aí os lacedemônios e os gauleses. Então existia ou não existia liberdade moderna para esses povos? Se você não é alguém versado em história em quadrinhos e em história em geral, você talvez esteja se perguntando quem são lacedemônios, quem são gauleses? É um cara lá do YouTube que faz vídeos? Não. Os lacedemônios também são conhecidos como espartanos. Você já pode ter lido ou visto o filme 300 de Esparta, que conta uma das histórias desse povo. Era um povo ali rival dos atenienses, que vivia ali na península do Peloponeso, e é aparentemente deles que vem a palavra lacônico, porque eles eram militares, assim, eles não falavam muito, não gostavam muito de conversa. E Esparta, como uma cidade-estado grega antiga, tinha várias formas de governo, a democracia ateniense era uma, existiam outras, e Esparta tinha um governo próprio seu, bem pitoresco. Além da organização militar extremamente rígida, onde os homens livres eram todos envolvidos na arte da guerra, no treinamento militar, eles tinham uma diarquia, tinham dois reis, um rei militar e um outro rei religioso, e tinha um conselho de éforos que também participava da administração da cidade. E os gauleses são os antepassados míticos da nacionalidade francesa, né? Foram um povo que vivia ali onde hoje é a França, e na hora de construir a ideia de nação francesa, eles foram reavivados, porque eles resistiram aos romanos. Você já deve ter visto eles no Asterix e Obelix,
contra César, tinha filme, tinha quadrinho também, e é aquele povo ali. E sendo um povo celta, eles tinham uma forma de organização política também, com alguns conselhos que faziam essa mediação no arranjo das coisas. E aí, apesar dos romanos chamarem eles de bárbaros, eles tinham essas organizações aí que serviam para contrabalancear alguma parte do poder do governante. E aí o Benjamin Constant vai olhar para isso e vai falar: esse povo tá de sacanagem comigo. Esses caras aí têm uma liberdade moderna. Eles têm dois reis. Os reis são reis religiosos. Tem uma casta aristocrática funcionando dentro desse sistema. Apesar deles não terem um poder absoluto, é uma estrutura, né, de administração pública, uma estrutura de Estado muito diferente da estrutura moderna, para a gente dizer que eles têm uma liberdade, né, que pode ser comparada com a liberdade dos modernos. E para piorar tudo, ainda tinha a figura dos éforos. Os éforos eram um tipo de magistrado, mas que também se misturava com religião. Eles até eram eleitos pelo povo, mas uma vez eleitos, eles tinham poderes que vão, é como se fosse uma fusão entre o executivo e o judiciário. Então eles ocupavam várias funções e de grande importância, e no fim das contas restava, né, a proteção da liberdade individual, que é o elemento central do conceito de liberdade moderno. Ele não estava presente, porque essa estrutura ela tinha uma força de comando que tornava impossível essa proteção da liberdade individual, tal como a gente vê na estrutura dos estados modernos. E os éforos, além de serem muito poucos, por causa dessa dualidade da posição deles que o Rodrigo falou, eles também não conseguiam resistir ao rei, sendo poucos, e às vezes, inclusive, participavam da tirania. Então eles eram nomeados ali para um cargo, e depois de nomeados, eles participavam ali, se quisessem, e podiam abusar do seu poder e serem autoritários. Ou seja, não é um argumento bom o suficiente para dizer que existia essa liberdade, essa representação já na antiguidade. E isso também se repetia com os gauleses. Os gauleses também tinham uma estrutura religiosa e uma estrutura militar muito forte que, de alguma maneira, angariava certos privilégios para essas categorias. E o povo mesmo, o povo não tinha garantia nem de direitos negativos, né, Pedro? Aquele direito que você tem a liberdade de executar certas coisas e o Estado não pode intervir e limitar essa sua liberdade, e nem liberdade positiva, de garantias mesmo, de condições de vida, de condições de trabalho, de condições econômicas. Então, nada disso estava presente na estrutura dos gauleses. E isso faz com que a gente não possa falar que a liberdade desses povos, desses indivíduos, eram sequer comparáveis com a liberdade dos modernos. O melhor argumento que você poderia dizer, diria Benjamin Constant, são os tribunos lá na República Romana, porque de fato eles tinham o papel de serem porta-vozes dos plebeus diante dos oligarcas que administravam e exploravam os plebeus. Porém, mesmo com esse cargo existindo, existe uma diferença fundamental que é o fato de, lá em Roma, o povo poder exercer diretamente diversos dos seus direitos políticos. Eles podiam votar diretamente nas leis, eles podiam julgar patrícios acusados de algum delito. Então, mesmo que não fosse uma coisa universal, né, não estamos fazendo essa cobrança, mesmo porque ali na época do Benjamin Constant a gente estaria bem longe ainda dessa democracia que a gente tem hoje, que a gente valoriza hoje. Mas também não faz sentido chamar de sistema representativo só porque tem esse cargo aí do tribuno da plebe. Mas essa noção, né, de representação, de representatividade política, ela vai surgir só na modernidade. E é uma descoberta, uma inovação, uma construção totalmente moderna, porque os povos antigos, como a gente acabou de apresentar, eles sequer desejavam esse tipo de liberdade. Essa liberdade ela não fazia sentido, tendo em vista aquela organização cultural, social, política dos povos antigos. Eu costumo, Pedro, falar com meus alunos que o conceito de, por exemplo, felicidade, né, dos gregos, ele nunca tem nada a ver com o nosso conceito de felicidade individual. Então, a felicidade para o grego é a felicidade da cidade. Eu dou até o exemplo lá que os filósofos são sempre nomeados, né, usam como sobrenome a sua cidade, tendo em vista a força que você ser membro daquela comunidade tinha na construção cultural, política e social daquela cidade. Sócrates preferiu morrer do que sair da sua cidade. Então, isso mostra um pouco que esse conceito de liberdade individual, esse conceito de indivíduo, ele é totalmente alheio às sociedades antigas. Exatamente. Inclusive, eu fiz um vídeo no YouTube sobre o Sócrates, né? Sobre a questão do dever e discutindo essa ideia aí, se a gente pode fugir do país, quebrar a lei, desobedecer uma lei. E no final eu fiz a ressalva do que a gente está vendo aqui, que é essa discussão que o Platão estava fazendo lá no Criton era uma discussão no sentido antigo de liberdade de dever. Esse conceito muda. Aí você pode tentar atualizar o conceito. É um exercício filosófico legítimo.
Mas você não pode simplesmente considerar que o que o Aristóteles está chamando de felicidade é a mesma coisa que você. Esses conceitos precisam ser esclarecidos e, se necessário, você precisa atualizar ou adaptar esse conceito. Show de bola, você está enrolando nesse roteiro aqui, mas e aí, o que que é então essa liberdade para os modernos? Enrolando não, tô fazendo aqui aquela introduçãozinha gostosa para dar aquele contexto para a pessoa terminar o vídeo e falar igual a gente ouve. Nossa, esse é o melhor podcast que eu já vi na minha vida, nunca entendi esse assunto, finalmente entendi. Vou fazer um pix para vocês, @n precisa copiar. E é isso. Arroba N precisa copiar, não, N precisa copiar @gmail.com, senão o Pix não Ah, chega é, é, corretamente. é verdade, é verdade. Aspas do Benjamin Constant. É para cada um o direito de submeter, senão às leis, de não ser preso, nem detido, nem condenado, nem maltratado de nenhuma maneira, pelo efeito arbitrário da vontade de um ou diversos indivíduos. E para cada um o direito de dizer sua opinião, de escolher seu trabalho e de exercê-lo, de dispor de sua propriedade e até mesmo abusar da sua propriedade, de ir e vir sem ter que prestar conta de para onde você vai, de onde você vem. É para cada um o direito de reunir-se, seja para discutir seus interesses, para professar culto, aquilo que ele e seus associados preferirem, ou seja, simplesmente para preencher seus dias da maneira que achar mais agradável. Enfim, é o direito de cada um de influir sobre a administração do governo, seja pela nomeação de todos ou de certos funcionários, seja por petições, representações, reivindicações, as quais a autoridade é mais ou menos obrigada a levar em consideração. Então você já consegue ver muito da forma como nós vemos a política nessa citação que a gente leu aqui para vocês. E nos antigos, Rodrigo, como era a liberdade nos antigos? Então vamos ver a caracterização da liberdade nos antigos. Exercer coletivamente, mas diretamente, várias partes da soberania inteira, em deliberar na praça pública sobre a guerra e a paz, em concluir com os estrangeiros tratados de aliança, em votar as leis, em pronunciar julgamentos, em examinar as contas, os atos, a gestão dos magistrados, em fazê-lo comparecer diante de todo um povo, em acusá-los de delitos, em condená-los ou em absolvê-los. Mas, ao mesmo tempo que consistia nisso o que os antigos chamavam liberdade, eles admitiam, como compatível com ela, a submissão completa do indivíduo à autoridade do todo. Não encontrareis entre eles quase nenhum dos privilégios que vemos fazer parte da liberdade entre os modernos. Todas as ações privadas estão sujeitas a severa vigilância. Nada é concedido à independência individual, nem mesmo no que se refere à religião. A faculdade de escolher seu culto, faculdade que consideramos como um de nossos mais preciosos direitos, teria parecido um crime e um sacrilégio para os antigos. Nas coisas que nos parecem mais insignificantes, a autoridade do corpo social interpunha-se e restringia a vontade dos indivíduos. Em Esparta, Terpandro não pôde acrescentar uma corda à sua lira sem ofender os éforos. Mesmo nas relações domésticas, a autoridade intervinha. O jovem lacedemônio não pôde livremente visitar sua jovem esposa. Em Roma, os censores vigiavam até no interior das famílias. As leis regulamentavam os costumes e, como tudo dependia dos costumes, não havia nada que as leis não regulamentassem. Fecha aspas aí para o Constant. Do jeitinho que você gosta, né, Rodrigo? Não pode adicionar uma corda numa lira sem autorização do governo. É assim que eu gosto mesmo, tem que ser. Se não vira bagunça, não é mais lira, vira outro instrumento. É, virou Pô. outro instrumento. Então vamos fazer um quadro comparativo aqui. Entre os antigos, ele é soberano nas questões públicas e escravo nas questões privadas. O que isso quer dizer? Como cidadão, ele decide sobre tudo, inclusive sobre a guerra e sobre a paz. Um privilégio que os modernos já não têm. Quando Putin decidiu fazer guerra, ou Netanyahu, as pessoas não votaram nisso diretamente. Agora, como particular, qualquer decisão pública vai ter poder sobre ele, inclusive na intimidade da casa dele. Então, como membro desse corpo público que decide tudo, ele também pode ser exilado, banido, desapropriado. Tudo pode ser feito contra ele. Nos modernos, a gente vai ver um deslocamento completo dessa noção de liberdade.
Essa ideia de que o todo arbitrariamente pode decidir sobre toda a minha vida, ela vai ser colocada em xeque. Isso vai ser descompatibilizado com o conceito de liberdade. Aí a gente vê uma inversão. O indivíduo é independente na vida privada, mas ele é soberano no governo apenas esteticamente. Então eu posso ir lá para a rua e gritar fora Lula, fora Bolsonaro, mas o tamanho do meu poder de realmente mudar as coisas é bem significante. Nós que somos professores, né, Rodrigo? O governo muda as regras, muda as leis sobre a educação e a gente não pode fazer absolutamente nada, a gente não tem poder decisório nenhum, a gente só consegue obedecer. Em compensação, se eu quiser adicionar uma corda na minha lira aqui em casa, o Romeu Zema não pode falar nada. E aí, como disse o Humberto certa vez, falando sobre idealismo e romantismo, o maior desejo da liberdade é sem aniquilar a escolha, e a mesma coisa a gente vê aqui. Não é à toa que o Benjamin Constant era um romântico também. Quando o povo é chamado para exercer a sua soberania de verdade, decidir alguma coisa, é só e unicamente para abdicar dela. Então ele toma uma decisão e pronto, joga para frente, joga para os representantes administrar essa decisão e ele volta para sua vida privada. Bom, está marcada a diferença e qual é a origem dessa diferença? Nós podemos citar, né, algumas características. Vamos aqui começar com duas características importantes. Primeiro, tamanho. Né? As sociedades que nós citamos aqui, os gauleses ou os espartanos, eram sociedades extremamente pequenas. Então, o maior desses estados é provavelmente 10% do menor estado dos dias de hoje. Então, eram sociedades extremamente limitadas em seu volume e seu tamanho. Tanto é, né, Pedro, que eles se reuniam em praça pública para tomar decisões. Então, tentem pensar aí você na sua cidade, a sua cidade se reunindo numa praça pública para tomar uma decisão. Né? Eu estou em Juiz de É, Fora aqui, são 500 mil habitantes, então imagina 500 mil habitantes tentando se reunir para tomar decisões. pra vocês terem uma noção, se vocês quiserem ouvir o episódio sobre democracia, que é um dos poucos episódios antigos que o Rodrigo aprova, né, Rodrigo? Grande episódio, muito bom. Lá a gente comenta que esse grupo decisório de Atenas eram por volta de 6 mil pessoas. É claro que nem todo mundo votava todos os dias, mas quem tinha direito a votar era mais ou menos isso no auge da cidade, ou seja, no máximo do poder, no máximo de população. Além disso, tinha as populações que não votavam, mulheres, escravos, coisa e tal. Então, só para vocês terem uma referência, Além Paraíba é uma cidade pequena, Juiz de Fora tem 500 mil, Além Paraíba tem 40 mil, e tem uma cidade aqui do lado menor ainda, que é 5.300 habitantes. Então, a cidade inteira de Volta Grande é as pessoas que votavam na cidade de Atenas. Ou seja, é uma microcidade dentro de uma comparativa com Além Paraíba, que já é pequena. E aí vocês podem imaginar, né, um estado pequeno assim, que está ali em contato com outros estados pequenos, como que o ser humano, né, gosta de fazer uma guerrazinha, tendia muito mais à guerra do que à paz. E os estados maiores, né, depois que se consolidou esses estados gigantescos, monumentais, de alguma maneira a diplomacia avançou a ponto de os interesses não serem mais, na grande maioria das vezes, adquiridos através da guerra. E um elemento fundamental que vem se somar a essa questão, né, primeiro do tamanho, mas agora do método de interação entre essas nações, é justamente o comércio. Então era muito comum antes, você está lá precisando de recursos, você está endividado, seu Estado Nacional está falido, você fazia uma guerra e pilhava a outra nação. Você tomava as terras da outra nação, você tomava os bens da outra nação. Então o comércio passou a ser uma ferramenta mais sofisticada e mais, como que eu posso colocar, efetiva de troca, de desenvolvimento das nações. Então, pouco a pouco, foi se substituindo a guerra como ferramenta pelo comércio como ferramenta. Inclusive, fazendo guerra com o comércio. Né? Vivemos um momento mágico de guerra comercial. Então, vocês podem ver como é que o comércio se torna uma ferramenta mais efetiva até do que a guerra ostensiva, da guerra, né, de ali matar o outro, tomar o território, ter que manter o território. Aspas do Benjamin Constant. A guerra é cada dia menos um meio eficaz de alcançar seus objetivos. Suas chances já não oferecem mais nem aos estados nem aos indivíduos benefícios que igualem os resultados do trabalho e do esforço empenhado. Para os antigos, uma guerra feliz acrescentava tributos, escravos, territórios e riqueza à vida pública e particular. Porém, para os modernos, uma guerra feliz custa muito mais do que arrecada. A ideia do Benjamin Constant é que, como não existia um comércio desenvolvido nos antigos,
eles usavam aquele tempo livre que eles tinham para discutir política, e não é à toa que surgiu a filosofia nesse período. Então isso permitia que eles ficassem o dia todo debatendo política pública, discutindo, maquinando ali com as suas facções. Já nos modernos, com esse comércio desenvolvido, com esses interesses circulando ali, isso demanda muito mais tempo e energia das pessoas, inclusive na sua vida particular. Então, por exemplo, para fechar um negócio, às vezes você tem que ir num jantar, você tem que participar de uma vida pública. Então, minha irmã é arquiteta, Rodrigo. E aí, para conseguir clientes que paguem sem ser parcelado e sem pechinchar, ela tem que fazer beach tênis. Ela gosta ou não de beach tênis? É irrelevante. Onde estão as pessoas mais ricas da cidade? Estão fazendo beach tênis? Então ela tem que ir lá fazer beach tênis. Simples assim. E é por isso que a gente vai ter que deixar a política na mão de representantes, porque a gente tem interesses mais preciosos para nós e a gente quer terceirizar a política. Então agora se torna necessário um outro conceito de liberdade. E voltando à questão do comércio, né, Pedro? O comércio, ele, de alguma maneira, ele atende aos desejos das pessoas. E tendo em vista isso, as pessoas vão defender, né, a dimensão do comércio, essa possibilidade de consumo e de adquirir bens, e que não vai gostar quando o Estado intervém, né? Porque o Estado, no final das contas, coloca certos obstáculos ao consumo e à possibilidade de eu adquirir certos bens. Então, daí que vai nascer esse problema moderno, né? De o Estado contra o mercado, né? A ideia de o Estado regular é um problema, é algo que causa dificuldades de eu adquirir aquilo que eu quero, e daí que vai surgir essa grande valorização dessa liberdade individual no sentido, né, bem subjetivo, que modernamente vai aflorar. No entanto, a gente pode até usar isso como objeção, não pode não, Pedro? Não, não reza a lenda aí que Atenas era uma cidade extremamente comercial e que dava grande liberdade para os indivíduos? Isso aí não serve também para atacar o pobre do Benjamin Constant? Olha, o próprio Benjamin Constant vai reconhecer que, de fato, o comércio chegou no auge de desenvolvimento para a antiguidade, justamente com a cidade-estado de Atenas. E como consequência desse desenvolvimento do comércio, acabou também que essa fronteira entre antigos e modernos ficou um pouco, né, nebulosa. Realmente a coisa parece moderna quando a gente olha. Só que a gente tem ótimos contra-argumentos. Primeiro, o território de Atenas era microscópio, incluindo suas colônias, era um território bem pequeno em comparação aos demais, em comparação aos estados modernos. A população escravizada era gigantesca ali no seio da sociedade, o que também é uma diferenciação desses estados modernos que o Condorcet está olhando. Claro que ele não está pensando aqui nas colônias, né, Rodrigo? Ele está pensando só lá na Europa. Mas tudo bem, vamos conceder esse ponto a ele. E como vocês conhecem da história do Sócrates, se não conhece, confere lá o vídeo sobre Criton ou sobre a apologia de Sócrates, que a gente discute isso. Existia sim a possibilidade de você matar uma pessoa porque o Sócrates foi acusado de corromper a juventude, e quando alguém fala assim que o professor de história está corrompendo a juventude, está querendo dizer o quê? Olha, eu tenho esses valores aqui, o professor de história estaria ensinando esses aqui, são diferentes dos meus valores, estão corrompendo a juventude. Você condenar alguém à morte por ter valores diferentes e querer ensinar esses valores diferentes é uma característica dessa liberdade antiga. Mesma coisa a introdução de novos deuses, o desrespeito dos deuses da cidade, que é a outra acusação feita ao Sócrates. A pessoa poder ser processada e morta por isso é essa liberdade dos antigos. Olha, o Sócrates pode tudo, manda em tudo, mas ele tem que manter essa coesão privada com o resto da cidade. E outra marca disso que as pessoas às vezes não ouvem falar hoje em dia, mas existia e era muito comum, é o ostracismo. O que é o ostracismo, Rodrigo? Então, o ostracismo é uma punição, né, comum na Grécia, que era o seguinte, de você expulsar um indivíduo daquela sociedade, né? Ele ia ser expulso e não é só uma expulsão de tipo, vai embora, volte daqui a pouco, era uma morte social para aquele indivíduo, de modo que ele não só ia embora, mas ele ia perder também vários dos direitos que ele tinha naquela sociedade. O Pedro citou mais cedo aí o episódio da democracia. No episódio da democracia ele vai descrever, né, como se organizava a democracia grega, e uma das partes dessa democracia era a eclésia, que era como se fosse um tribunal, né, de pessoas que elas não tinham uma formação específica, eram pessoas normais, né, que eram colocadas ali para fazer certos julgamentos. E a eclésia que ia definir, né, se uma pessoa ia sofrer a punição do ostracismo
ostracismo ou não. O termo, né, ostracismo, ele deriva de um dos elementos, dos métodos de votação que os gregos usavam, que era basicamente escrever seu voto num pedaço de cerâmica denominado ostraco. Os arcontes, que eram o Tribunal Superior Eleitoral daquele período, eles eram os responsáveis por empilhar e ir contando esses ostracos para ver qual foi o resultado da eleição. Só que tinha um quórum mínimo, né, para você conseguir condenar alguém ao ostracismo, que era 6.000 ostracos. Então, assim, se você quisesse esvaziar a votação, você conseguia, né? Se você fosse advogado de defesa aí de alguém que está sendo condenado pelo ostracismo, é só você esvaziar a votação. Se tivesse menos de 6.000 votantes, você não conseguia, né, a condenação por ostracismo. Mas tem uma coisa interessante nessa votação. A gente pensando com a nossa cabeça de moderno, a gente imagina que o ostracismo é uma votação individualizada, né? A gente quer expulsar um indivíduo específico e por isso que a gente vai fazer essa votação individualizada, como é o direito moderno. No entanto, como na sociedade grega tudo é coletivo, esse julgamento de ostracismo ele não era individualizado, ele era um julgamento coletivo. Então seria mais ou menos assim: primeiro a gente vai ver se vai rolar ostracismo. Para rolar tem que ter os 6.000, como eu apresentei. Agora, quem vai ser expulso, aí vai depender dos votos, porque eu posso votar para expulsar o Pedro Cortal, o Pedro pode votar para expulsar o Fagner pode votar para me expulsar. E aí, quem recebesse a maior quantidade de votos seria aquele, né, o escolhido, aí, o sorteado negativamente, o campeão da Mega Sena do ostracismo, e aí seria expulso. A condenação final era expulsão por 10 anos. Você ficava 10 anos sem poder pisar naquela terra. No entanto, todos os rendimentos de sua terra continuavam sendo ali, né, enviados para ele. Ele não perdia o direito sobre a terra. Você vê aí que a propriedade privada ela é mais importante que a liberdade de ir e vir, pelo visto. Mas o Rodrigo tá criticando aí, mas ele deveria concordar. Por quê? Qual que é a ideia desse banimento do ostracismo? Imagina que uma pessoa começasse a ficar tão rica, tão poderosa, que ela conseguisse controlar essa liberdade geral, que ela conseguisse controlar o Estado todo. Quando essa pessoa chegasse nesse nível, ela ia ser conhecida de todo mundo e ela ia ser alvo de todo mundo, então as pessoas poderiam votar um ostracismo e imediatamente arrancar ela do poder, algo que hoje o vermelho do Rodrigo não consegue fazer, mas gostaria de fazer. Então ele deveria assinar embaixo. Fala assim: ah, o Lima pode ficar lá na Suíça e parar de controlar as coisas da política brasileira, então eu voto a favor, deixa ele ficar com as ações dele aí, não tem nada com isso, só quero que ele seja removido do Brasil para o povo brasileiro controlar a sua vida pública. Claramente a concepção liberal, né, ouvinte? Você vê, o cara vai continuar com as rendas, vai continuar com o poder econômico, e só porque ele está longe ele não vai conseguir controlar ainda os rumos da cidade? Claro que vai conseguir, ele vai comprar todo mundo. Então, para ser socialista de verdade, essa medida do ostracismo, a gente tinha que fazer o quê, Pedro, com os bens dele? Estatizar os bens dele. Eu só queria adicionar que na antiguidade realmente era praticamente impossível você influenciar alguém de outra parte do mundo, né? Hoje em dia esse ostracismo não ia funcionar. Realmente o Rodrigo precisaria desapropriar os bens da pessoa e tomar controle desses ativos também. Então, o primeiro elemento que eu quero que fique bem marcado, né, é que o impacto do cidadão na sociedade antiga e na sociedade moderna é totalmente diferente. O Pedro já até citou isso. O poder que eu, Rodrigo, tenho diante a votação, diante os rumos do Brasil, é infinitamente menor do que o poder que o Sócrates tinha sobre a sociedade grega. Então, quando Sócrates falava em praça pública, quando Sócrates participou do julgamento, né, foi julgado e se defendeu, isso tinha um impacto social muito, muito, muito relevante, que agora praticamente desapareceu. Se você não tiver 10 milhões de seguidores no Instagram ou no YouTube, o seu impacto é inexistente praticamente. Por isso faz sentido que os modernos prefiram essas liberdades individuais. Quando o antigo sacrificava sua independência em troca da sua liberdade, ele sacrificava menos para ganhar mais. Já hoje em dia é o contrário. A gente sacrifica muito e ganharia muito pouco nesse sacrifício. Mas e o erro da Revolução Francesa que o Benjamin Constant falou? Foi esse mesmo? Melhor, ser livre para decidir absolutamente tudo sobre a sua cidade, inclusive que decidam que você não pode ter um violão com uma corda a mais, ou ter certas garantias, certos resguardos e fazer o que você quiser na intimidade do seu lar. Se você chegou até aqui, então curte esse vídeo, comenta se você gostou, se você detestou e compartilha para aqueles que se acham livres porque votam.